Editores de texto. Vamos conhecer como que certas ferramentas podem nos ajudar a ser mais produtivos. Um bom editor de texto, ele vai trazer alguns recursos que vão melhorar a sua produtividade. Sempre que você está editando arquivos HTML, CSS e JavaScript, por exemplo, o que a gente quer ter? Bom, uma ferramenta boa vai nos dar destacamento de código, ou code highlighting, que é o fato dele colorir certas partes do nosso código de forma a destacá-las. Isso ajuda a gente bastante a identificar erros. É muito comum você olhar para um código que está seguindo um certo padrão de cores e aí, de repente, a partir de uma certa linha, ele muda esse padrão, muito provavelmente porque tem algum erro no código, possivelmente na linha imediatamente acima daquela que começou a aparecer com uma cor estranha. Além do destacamento do código-fonte, um bom editor com certeza vai te ajudar com a indentação, que são aquelas regras para a gente poder deixar o código legível. Tem um vídeo especificamente sobre esse assunto no canal que apareceu num cardzinho aqui. Se você ainda não tiver assistido, corre lá e assiste depois de ter assistido esse vídeo aqui. Nele eu explico quais são as regras para indentar código HTML e CSS. Bom, além da indentação automática, um bom editor de texto vai te ajudar a autocompletar tags HTML, propriedades CSS. Às vezes ele te informa quais são os valores possíveis para uma propriedade CSS. Alguns indicados são o VS Code, o Atom e o Sublime Text, sendo que os três, na verdade, os dois primeiros são gratuitos e o terceiro ele é pago, mas ele faz uma tremenda vista grossa se você não quiser pagar. Mas de toda forma, como há duas excelentes opções gratuitas, são as que eu recomendo. Em particular, o VS Code tem o Coutinho Seal of Approval, porque ele é muito legal. Antigamente eu usava o Atom, mas já faz alguns anos eu tenho preferido o VS Code, porque ele tem um desempenho até bastante melhor do que o do Atom, além de ter mais recursos também. Mas de toda forma, qualquer uma daquelas três opções são muito legais. Agora note uma coisa bastante importante. O editor de texto, independente de qual seja, ele só vai te conseguir ajudar com a linguagem em específico que você vai trabalhar só depois de você salvar um arquivo, na hora que você cria um arquivo novo. Se você não salvar esse arquivo, por exemplo, .html ou .css ou .js de JavaScript, ele não sabe qual é a linguagem do arquivo ainda, então ele não tem como te ajudar. Sabendo de qual é a linguagem do arquivo, aí sim o editor de texto vai conseguir te ajudar da melhor forma possível. E aí, uma das coisas muito legais que o VS Code vai deixar você fazer é o fato de, em vez de você ir lá em arquivo, abrir arquivo, open file, e aí você escolher um único arquivinho, aquele que você acha que é o único que você quer editar, por exemplo, aqui o index.html, em vez de você abrir só um arquivo, a gente vai em File, Open Folder, que é pasta. Você vai abrir a pasta inteira referente à sua página ou ao seu site web. E aí ele vai te mostrar nessa barrinha à esquerda todos os arquivos que compõem o seu site. E isso ajuda demais. Ajuda, por exemplo, a você saber quais são os nomes dos arquivos de imagem, se eles estão na mesma pasta que o arquivo HTML ou se eles estão em outra. E uma outra coisa legal é o seguinte, é a indentação. Digamos que o seu arquivo está sem indentação. Você vai executar um comando, que é o format document, que vai deixar o seu arquivo automaticamente indentado. Para você fazer isso, você vai seguir esses comandos. Ó. Você vai abrir a guia de comando do Atoms com Ctrl Shift P de pato e você vai digitar Format Document. Clicando nessa opção ou apertando Enter, ele vai automaticamente indentar o seu arquivo HTML para você. Uma outra coisa muito legal que o VS Code te dá é a possibilidade de poder olhar para o seu teclado e jogar fora essas duas teclas aqui. Ó. Se você não precisa digitar ela porque o VS Code te ajuda de alguma forma, você incorre em menos erros e isso é muito importante.
vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um outro arquivo HTML e repare que assim que eu criei, já vou salvá-lo. Então, rainha.html, em vez de eu digitar a estrutura básica do HTML, eu comecei a digitar só HTML e escolhi a segunda opção, HTML5. Ele me deu de graça a estrutura que todo arquivo HTML tem que ter. E eu vou lá e só faço alguns ajustes. Quando eu for digitar tags, em vez de eu usar o sinal de menor, o nome da tag, sinal de maior, eu pergunto para você, qual é o nome da tag que você quer criar? Bom, neste caso aqui era um título de primeiro nível. O nome da tag é H1. E aí eu vou digitar dessa forma, apenas o nome da tag no VS Code. Assim que eu terminar de digitar o nome da tag, eu vou apertar ou a tecla Tab ou a tecla Enter, e isso vai expandir essa abreviação, criando a tag de abertura e a tag de fechamento e colocando o cursor exatamente no meio. Mesma coisa para parágrafo, qual é o nome da tag? P. Mesma coisa para imagem, o nome da tag é IMG. E aí o legal é que ele cria a tag com os seus atributos, tá? Então, uma imagem, com certeza, você vai querer colocar um atributo src, possivelmente você vai querer colocar um texto alternativo, atributo alt. E, além disso, ele pode te ajudar também na hora de colocar o caminho para a imagem. Olha só, ele me mostra todas as imagens, todos os arquivos que estão dentro daquela pastinha IMGs que eu comecei a digitar no arquivo. Gente, isso é muito bom. Uma terceira coisa super legal do VS Code é o fato de que ele possui extensões. E tem uma em particular que chama Live Server, que ela cria um servidor web e que permite eu salvar o meu arquivo, aí automaticamente ele vai atualizar o navegador para mim. E aí fica super legal da gente manter as janelinhas, né, do editor de texto e do navegador uma ao lado da outra. Olha só. Se você clicar nesse quinto ícone, né, o ícone de quadradinhos de extensões, você procura por Live Server e aí achou, você manda instalar. Depois de um tempinho, você volta lá para o seu arquivo HTML e aí lá embaixo você vai reparar o seguinte, apareceu um botãozinho Go Live. Você clica nele, ele vai abrir o navegador num endereço meio esquisito, mas esse endereço meio esquisito, ele vai estar, é um servidor web que está servindo ou hospedando o seu site. E aí, o que a gente pode fazer? Olha que legal. Mudei a página e dei Ctrl S para salvar. Automaticamente o navegador atualizou. Vou mudar aqui a imagem da rainha para operária. E aí agora, salvei, pum, automaticamente atualizou. Vou criar um CSS aqui, sei lá, para poder definir a cor do fundo da página, background color. E aí, assim que eu definir aqui e salvar, pum, atualizou automaticamente. E além de ganhar na produtividade, a gente também passa a utilizar a web por meio de um servidor web. E não na hora de você visualizar um arquivo HTML, você dá 2 cliques no arquivo HTML. Isso está errado, tá? Abrir um arquivo HTML dando 2 cliques não é a forma como a web foi proposta, mas sim por meio de um servidor web. E o Live Server nada mais é do que um servidor web hospedando os arquivos da sua página que você tem aberta aqui no VS Code.